Salve rastreadores! Por aqui rastreamento humano, trazendo mais algumas dicas para aqueles que são interessados no mundo do rastreamento. Uma das grandes dificuldades no rastreamento é tentar preservar a área do local onde está sendo feito o rastreamento. Antes de se encontrar um primeiro ponto de evidência, um primeiro rastro, uma evidência, não se pode falar tecnicamente de início do rastreamento. Está ainda se buscando os primeiros sinais ou evidências para se conseguir então iniciar o rastreamento. Como se fazer exatamente para conseguir localizar esse primeiro ponto de interesse, ou esse rastro, essa evidência, é um tema que vai ficar para um outro vídeo, e às vezes pode ser bastante difícil a localização dependendo do tipo de missão ou de terreno no qual vai ser efetuado o rastreamento. Mas, uma vez localizado esse ponto, esse primeiro ponto, esse primeiro rastro, essa primeira evidência, o que se recomenda fazer é fazer o isolamento dessa área para evitar que haja contaminação ou destruição desses sinais. Ou seja, os próprios membros da equipe ou outras pessoas que passarem pelo local ou animais podem eventualmente passar pelo local, pisar nos rastros, danificar a vegetação e prejudicar bastante a análise depois desses rastros. Portanto, é bastante importante fazer o isolamento dessa área para que se possa analisar essas primeiras evidências e conseguir obter várias informações. Por exemplo, algumas informações que podem ser obtidas por meio dessas análises. Por exemplo, qual é o tamanho da pessoa ou do animal que passou pelo local e está sendo rastreado, qual é o tamanho da passada ou do trote desse animal que passou pelo local, se era mais de uma pessoa ou mais de um animal, ou eventualmente se tratar de uma pessoa, não se vai saber exatamente o que ela estava pensando, mas eventualmente pode-se tentar conseguir, a partir da análise das evidências, saber como ela estava pensando. Por exemplo, se estava com pressa ou se estava devagar, se estava nervosa ou calma, são algumas das interpretações que podem eventualmente ser obtidas por meio da análise desses rastros ou evidências. Por isso a importância de se manter bem preservado esse local. Geralmente, que as equipes que são despachadas para essas operações em ambientes de áreas remotas, ou para rastreamento de pessoas ou de animais, geralmente não dispõem desses mesmos equipamentos necessários que são utilizados geralmente na sinalização em áreas urbanas, como cones, fitas zebradas, amarelas, lanternas ou totens luminosos. Geralmente essas equipes que vão para esses ambientes de áreas remotas, geralmente não dispõem, pelo menos no momento, desses equipamentos de sinalização. O que pode ser feito, portanto, chegando ao local, para tentar preservar esse local? Bom, primeiro é definir o tamanho da área. Se houver dúvida de qual é o tamanho da área necessária, a recomendação é fazer o dobro, pelo menos. Se for uma área, por exemplo, de 10 metros de interesse, isola, por exemplo, 20 metros. Porque o que tiver dentro dessa área vai ser mais fácil controlado. O que tiver fora vai ser eventualmente contaminado pela passagem de outras pessoas ou animais que podem passar pelo local e passar por cima dos rastros, modificar o estado da vegetação. Por isso que é importante, se houver dúvida, isola uma área maior. Aqui, para exemplificar, nós isolamos essa área com meios de fortuna, ou seja, meios encontrados na própria natureza, como vegetação, galhos, folhas, ou também com alguns utensílios que são geralmente utilizados pelas essas equipes que vão para essas áreas remotas. Aqui, por exemplo, né, para fazer isolamento da área, utilizamos aqui um galho aqui para fechamento da área, outro galho aqui também para isolar a área, sacos plásticos, que geralmente as equipes que vão para essas áreas remotas levam os equipamentos ou aquilo que pode molhar em sacos plásticos, tanto para não molhar com suor ou com a chuva, ou se tiver que cruzar um curso d'água. Portanto, tem sacos plásticos. Utilizamos aqui o saco plástico aqui também nessa sinalização aqui do lado. São tiras do saco plástico. Aqui, fio de nylon, que é o que no rastreamento humanos nós utilizamos para fazer um perímetro de segurança. E utilizamos folhas também aqui do local. Por exemplo, aqui para explicar o que nós fizemos aqui para fazer uma área de confinamento e proteção dessa área. Colocamos esse galho, essa fita aqui, esse plástico aqui, não fica lá uma aparência muito boa, mas isso aqui nós estamos improvisando, até que as próximas equipes cheguem. Folha, esses pedaços de plástico. A cada rastro que nós encontramos aqui no chão, nós colocamos um graveto junto com um plástico por cima. Por exemplo, aqui, esses gravetos, por exemplo, com essas pontas
de plástico em cima, sinalizando cada um desses rastros e cada uma dessas evidências que foram localizadas. Ou essas folhas de caeté aqui, nós aqui nesse contexto aqui, nós dobramos, primeiro dobramos a folha para tirar um pouco da característica da folha comum aberta. Dobramos a folha. Depois viramos a folha com a parte mais clara para diferenciar com a folha aqui olhando do lado de cima. Olhando do lado de cima, essa aqui é uma vegetação típica aqui desse local. Esse caeté é bastante verde olhando de cima, mas se virar a folha, na parte de baixo ela fica bem mais clara. Então nós viramos a folha para dar a impressão diferente, pelo menos uma tonalidade aqui do local. Dobramos essas folhas, dobramos a folha e indicando uma seta, como se indicando a direção de deslocamento. Então aqui já tem a indicação de vários rastros, com esses gravetos e essas pontas aqui, essas pontas brancas com pedaços da sacola plástica. E existem essas folhas dobradas de caeté, indicando a direção de deslocamento. Essas fitas aqui também, portanto, o fio de nylon, delimitando o local. E aqui atrás, novamente, mais uma vez, esses galhos sinalizando esse isolamento da área. Claro que tudo isso precisa ser explicado também para aquela equipe que vai chegar no local. Não adianta simplesmente fazer isso, abandonar a área, porque a próxima equipe que chegar pode não entender o que foi feito aqui. Por isso que é importante ficar alguém no local para explicar tudo isso que foi feito. E a próxima equipe, portanto, que chegar também vai... É bem diferente ela chegar num local de mata dessa, sem saber exatamente onde é que está aquele início de rastro, e ela chegar num local e se deparar com um cenário desse, com vários pontos de sinalização, ela já vai entender, ainda mais se tiver alguém ali explicando, que isso aqui significa a linha de começo de rastro, e daí essa nova equipe também que chegar, ela vai poder ajudar a fazer as novas análises e interpretar também todas essas evidências que foram encontradas no local. Essas, portanto, são mais umas dicas rápidas aqui do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.